Pessoal, então vamos lá. Vamos falar diretamente da Cidade das Serras. Como eu já disse, então, a gente vai ter aí como grande inovação uma visão otimista a respeito do que se possa acontecer dentro das relações sociais, né? Mas, num primeiro momento, eu quero falar a respeito das características linguísticas mesmo da obra, justamente porque esse é o objeto do nosso estudo aqui, né? Também. Aí, como características linguísticas, o que a gente vai encontrar na obra realista de uma maneira geral? Uma linguagem objetiva, então, como nós já dissemos, uma linguagem clara e uma linguagem acessível. Isso não quer dizer que seja uma linguagem simplória. Ser simplório é diferente de ser simples, ok? É uma linguagem elaborada, sem dúvida que sim, porém facilmente acessível. Até porque a gente não pode esquecer que a grande popularização da literatura, ela se deu através da publicação lá de folhetins aqui no Brasil. Tudo bem, estamos falando lá do realismo português, mas ainda assim a gente tem que lembrar que a proposta romântica é uma proposta de maior acessibilidade a uma nova classe social surgida lá com o declínio da Idade Média. Essa nova classe social, que é a burguesia, ela é uma classe que não possui uma bagagem cultural e tradicional como quem era da elite na época, como os nobres, por exemplo. E aí, por conta disso, a gente precisa pensar sempre numa acessibilidade maior aí da língua. Então, caso você tenha lido A Cidade das Serras, você deve ter percebido que você não teve dificuldade alguma nessa leitura, justamente por conta de ser essa linguagem acessível, né? Em termos específicos aí, em relação ao Oécio de Queiroz, a gente vai observar um recurso linguístico utilizado por ele interessantíssimo e que já foi, inclusive, tema de questão em vestibulares anteriores, que poderia aparecer novamente, né? Qual é essa característica? Qual é esse recurso linguístico do qual ele se utiliza? É uma figura sintática de linguagem, né? E pensando nas figuras de linguagem todas, sejam elas sintáticas, fonéticas, enfim, independente da sua natureza, a gente tem aí como grande funcionalidade das figuras de linguagem um ganho de expressividade quando elas são utilizadas. Então, são recursos expressivos. E esse recurso que o Oécio de Queiroz vai utilizar é uma figura de linguagem chamada hipálage. A hipálage nada mais é do que a gente deslocar a posição natural do adjetivo em relação ao substantivo para essa caracterização acontecer. Então, a posição natural do adjetivo seria justamente o adjetivo aparecer na sequência do substantivo para que a gente tenha a ideia exata de qual substantivo que o adjetivo está caracterizando. Mas dentro da hipálage, o que a gente vai encontrar é justamente esse deslocamento. E aí, no primeiro momento, até essas construções vão nos parecer engraçadas. Então, por exemplo, se a gente pensar na seguinte possibilidade de construção, de nós termos de repente a seguinte construção, o fato da gente querer dizer que alguém seja preguiçoso, né? Só que não fazer esse uso direto à pessoa que a gente está querendo caracterizar com esse adjetivo preguiçoso. Então nós poderíamos dizer, por exemplo, que a caneta que a pessoa usa é preguiçosa. A caneta que a pessoa usa para escrever é preguiçosa, quando na verdade o que a gente está querendo dizer é justamente que a pessoa que utiliza a caneta é que é preguiçosa. Então isso é muito frequente dentro da obra e frequente em A Cidade das Serras também. É um recurso interessante porque, de novo, a gente agrega aí um valor expressivo. Não se esqueçam que a literatura é expressão artística. Muito embora o realismo, o naturalismo nos encaminhe aí para possibilidades diferentes a respeito da concepção da literatura, porque a gente está estudando a sociedade, inclusive em sala de aula a gente já falou sobre isso, a respeito do parnasianismo, né? Que é justamente esse resgate do valor artístico atribuído à literatura, que foi tão deixado de lado durante o realismo e o naturalismo, por exemplo. A gente não pode esquecer disso, que a literatura é a possibilidade da gente se expressar e essa expressão
sendo artística. O que significa isso? A gente vai agregar valores, então, que sejam artísticos a essa expressão. Então a gente não vai falar só da sociedade, só dessas relações sociais. O nosso objeto aí não é só essa análise, essa reflexão aprofundada e tudo mais, tá? Então esse é um aspecto interessante. A gente vai ter como narrador da nossa trajetória aí de A Cidade das Serras o José Fernandes, que é o melhor amigo, ou melhor não, a gente poderia até dizer que é o único amigo, né, do Jacinto, que é o nosso protagonista aí da obra. E aí a gente vai ter a narração dos fatos todos a partir da pessoa do José Fernandes. Esse é um aspecto interessante também, que pode ser comparado lá com Memórias Póstumas de Brás Cubas, cuja narração é do próprio Brás Cubas, né, está em primeira pessoa. Então é interessante a gente ter essa possibilidade aí de comparação entre as duas obras, tá? Outro aspecto interessantíssimo da obra, antes da gente falar do enredo propriamente dito, é o fato da gente ter aí uma divisão da obra em duas partes estabelecidas. Uma primeira parte que faz referência à cidade, que é justamente aquele ambiente urbano, o ambiente de Paris, né? E a segunda parte que faz referência lá às serras, que é o ambiente rural, né? E aí a gente tem outro país também, que é Portugal, e aí a gente tem Tormes, que é para onde o Jacinto vai se dirigir aí na sua trajetória, tá? Então a gente consegue visualizar bem essa divisão aí da obra em duas partes distintas, não só pelo cenário ser diferente, mas principalmente pelo fato do personagem, do nosso protagonista, passar por grandes transformações de um cenário para o outro, que é o que a gente vai falar aqui também. Outra questão importante, que é o que eu já disse nas nossas aulas anteriores, o fato de a gente ter personagens e ocorrências com os personagens sempre significando algo a mais. Então, quando a gente lê uma obra qualquer dessas, inclusive que são de leitura obrigatória aí pelos vestibulares, a gente não deve imaginar que uma ocorrência ou um personagem apareçam aí dentro do contexto por acaso. Ah, é por acaso que isso está acontecendo. Não, esses acontecimentos todos, eles trazem consigo uma mensagem, eles trazem consigo algo a mais que deve ser percebido, porque é justamente isso que as questões vão exigir da gente. Então, se vocês pararem para observar questões anteriores, não só de A Cidade de Acesso, mas de qualquer uma das outras obras, tanto da FUVEST quanto da Unicamp, ou ainda de outras provas, né, que vocês têm aí pela frente, a gente vai observar isso. A junção do nosso conhecimento do enredo, propriamente dito, e do que todas as questões do enredo vão significar dentro do contexto da obra, dentro do contexto do momento literário, do movimento literário e, consequentemente, do momento histórico também, né? Nós estamos falando da publicação, então, de A Cidade das Serras, de final do século XIX. É um momento de transição, é um momento, inclusive, de conflitos, é um momento de transformações sociais, políticas e econômicas, não só lá em Portugal, como aqui no Brasil também. Quando a gente for falar de Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente vai resgatar aí esses conceitos, né? E aí em Portugal é especial, né? Por quê que é o nosso objeto aqui de estudo? Por quê? Porque a gente vai se deparar com a seguinte situação. Portugal, depois de uma guerra civil em que é estabelecida no país, a partir aí, inclusive, do que vai aparecer nessa obra, do conflito entre Dom Miguel e Dom Pedro, que são os dois herdeiros de Dom João VI, né, que falece, nós temos aí essa guerra, então, travada a partir de 1832, e uma guerra que vai gerar como consequência muitos prejuízos para Portugal. Essa obra de A Cidade das Serras é publicada em 1891, portanto, muitos anos depois dessa guerra que eu estou comentando com vocês. Porém, esses prejuízos, eles são sentidos ao longo dos anos, né? Por quê?
Esses prejuízos, eles são de ordem social, eles são de ordem política, eles são de ordem econômica e eles são de ordem física também. Isso é importante que a gente tenha em mente, porque isso vai trazer para a gente a concepção de uma sociedade portuguesa extremamente abalada, né? E uma sociedade extremamente pessimista, que está ali inerte, que inclusive, principalmente os jovens, eles olham para a sua própria realidade e não veem nenhuma perspectiva de mudança nessa realidade. Não é por acaso, inclusive, que o nosso protagonista é jovem, por assim dizer, né? E também não é por acaso que no primeiro momento ele vai ser apresentado pra gente de maneira extremamente pessimista. Então ele é um jovem que olha para a sua própria realidade e não vê saída, né? Não tem perspectiva a partir dessa realidade na qual ele está inserido, né? Então é um aspecto importante, bem para comprovar isso que eu comentei com vocês, que é o fato de que nada dentro das obras pode ser considerado por acaso, ou então uma característica sem importância, é algo que não vai fazer muito efeito aí na análise da obra, tá? E aí na sequência a gente vai para o enredo mesmo, a gente vai descobrir quem é o Jacinto, quem é o José Fernandes, que história é essa de pessimismo, o porquê dessa divisão da obra em duas partes, ok? Vamos lá então para o próximo vídeo?